primeiro lugar, quero agradecer a Prefeitura de Boqueirão pela oportunidade. É a primeira vez que eu estou no estado da Paraíba, estou gostando muito, vim de João Pessoa, achei João Pessoa linda, maravilhosa, a população me acolheu muito bem, tanto lá quanto aqui. Então eu quero agradecer aos organizadores da feira, que com esse intuito desse intercâmbio nacional de escritores, consegue levar a uma população que, mesmo sendo uma população de interior, né, que é uma cidade pequena, consegue ter literatura de qualidade. Então é um grande prazer. Vou falar com vocês sobre o manual 5 Passos para Tornar-se um Escritor. Vocês já devem ter recebido. É um manual que eu criei a partir do momento que eu tive as dificuldades de me tornar uma escritora. Quando eu comecei a escrever, primeiro você escreve o livro, vai numa tacada só, e depois, quando o livro está pronto, você começa a tentar descobrir como fazer para publicá-lo, né? Aí você descobre o quanto é difícil você sair do ponto inicial que era escrever o livro. Então eu comecei a procurar auxílio, né? Comecei a procurar pela internet, procurar em bibliotecas, algo que pudesse me auxiliar a sair do ponto zero, que seria descobrir como registrar um livro, como achar um revisor, essa coisa toda. Então eu vi que era uma dificuldade enorme, porque os escritores, na maioria, não me respondiam. E os que me respondiam de forma a tentar me agenciar para me tornar uma cliente potencial. Então eu decidi criar um manual, depois que eu consegui passar por todas essas etapas, um manual que pudesse orientar ao escritor iniciante e que esse manual não fosse vendido, fosse distribuído gratuitamente. Então assim eu comecei a fazer esse manual para as feiras, e porque eu estava sempre presente divulgando o trabalho, não só o meu, como o trabalho de outros escritores amigos, que a gente faz um intercâmbio de estar fazendo também um marketing, distribuindo o livro de alguns amigos, e eles fazem o meu também, quando estão presentes em algumas feiras. Aí eu comecei com um manual simples. Eu fazia o arquivo em PDF, botava num CD, registrei e comecei a fazer esse tipo de distribuição. Quando eu vi que havia realmente interesse das pessoas e muitas dúvidas ainda, principalmente nos adolescentes, que despertavam um interesse grande em escrever, que alguns falavam que já tinham várias poesias escritas e que não sabiam qual caminho tomar, aí eu falei, então está na hora de eu editar o manual e deixar ele de apoio ao meu trabalho, né? Que eu já faço esse trabalho de feiras, né? Eu monto antologias para as feiras nacionais e internacionais, com artistas diversos, cronistas, contistas, poetas, e comecei a fazer esse trabalho do manual. E vocês vão ver no final do manual, tem alguns escritores que eu divulgo, né, que são esses escritores que eu estou sempre levando o livro deles para as feiras também. E nós começamos a ver que o manual estava dando um retorno muito legal, porque as pessoas que tinham acesso ao manual começavam a entrar em contato e agradecer, e às vezes tirar novas dúvidas que a gente acaba acrescentando nas edições seguintes. Então eu acho que foi um trabalho que valeu a pena, que tem incentivado pessoas não só a escrever, mas a ter coragem de colocar o livro mesmo na rua, de publicar, porque tem muita gente que tem o livro pronto, mas o livro fica parado na gaveta, porque acha que vai cair uma editora do céu e vai encontrar o livro lá na gaveta, e isso não acontece. Então o manual, ele fala da realidade do escritor no universo literário atual, que é o escritor que tem que correr atrás do seu espaço, que tem que promover o seu nome e que tem que correr atrás de editores. Tá? Então,
Deixa eu abrir aqui o manual e fazer a apresentação dele para vocês. Ó, nós começamos o manual com o livro pronto, né? A partir do momento que você já se inspirou, já escreveu, e você tem que registrar o livro. Então, a primeira dica que eu dou no manual é sobre o registro do EDA, né, do Escritório de Direitos Autorais, que pode acontecer mesmo sem o livro estar com ISBN, né? Porque o ISBN, que é o Código de Validade Mundial, que é uma espécie de identidade do livro, ele identifica seu livro em qualquer lugar do planeta. Então, é importante o ISBN? Mas quando você está começando, quando você faz o seu primeiro livro, eu sempre sugiro ao escritor a fazer o ISBN a partir da segunda edição, porque você sempre tem algo que você quer alterar. Às vezes o livro vem com uma capa que você acha que vai ter uma chamada boa, mas quando você coloca na vitrine da livraria, você vê que não é uma capa tão atraente quanto você pensava. E isso tudo faz a diferença na hora de você vender o livro, né? Não adianta você achar que... Eu, por exemplo, quando eu fiz o meu primeiro livro, A Cúpula das Vaidades, eu coloquei a minha foto. Eu queria que as pessoas identificassem no livro a mim, a minha pessoa, todo mundo comprasse, esse livro é da Isabel. Depois eu percebi que as pessoas me iam tanto com a minha cara, né? Então, eu já na segunda edição fiz essa alteração. E foi quando eu fiz o primeiro ISBN. Quando ele foi lançado no Chile, ele já foi lançado com uma versão totalmente diferente. Porque é um livro que fala sobre o universo do jogo do bicho, né? Que é da contravenção no Rio de Janeiro. E lá foi lançado com notas, com fotos de animais, e lá no Chile vende muito mais do que aqui no Brasil. Aí eu percebi que a capa havia feito a diferença em outro país. Então esse tipo de chamada é muito importante, porque às vezes a gente olha o livro como nosso e não entende que o livro vai passar em muitas mãos. Então é importante que a gente tenha esse apelo de marketing do que atrai no livro, né? Então, tanto que nós, quando vamos a uma livraria, também fazemos a mesma coisa. Começamos a olhar o miolo dos livros, que as capas chamam a atenção. Então, a capa também é muito importante na elaboração de um livro. O marketing pessoal. É importante que o escritor, hoje, com a concorrência, né, que nós vemos no mercado, que hoje em dia você tem escritores maravilhosos, tanto iniciantes quanto escritores mais experientes, é muito importante que você faça o seu marketing, que você se reconheça como escritor. Muitas das vezes eu encontro escritores que simplesmente eles falam assim, você é um escritor? Eu falo, não. Escritor não, eu sou apenas um iniciante, né? E isso não é uma coisa de ego. Ou você se reconhece como escritor, ou ninguém vai te reconhecer. Ou você se reconhece como poeta, ou ninguém vai reconhecer. Se você não reconhece o seu trabalho, ninguém vai. E isso acontece também na parte de investimento. Às vezes, os escritores começam a escrever, e aí quando se deparam com a primeira despesa, não, eu não vou gastar com isso não, porque eu sou um escritor. Mas não é bem assim que a banda toca. Qualquer profissão necessita de investimento. Não pense que você tem um livro maravilhoso e vão bater na sua porta te oferecendo milhões por ele, porque não vão. Se você não correr atrás de divulgar o trabalho, de buscar os meios de venda, de marketing, não adianta. O livro não vai sair da gaveta sozinho. Então, você tem que buscar, você tem que contactar os amigos, você tem que contactar os inimigos, contactar todo mundo e fazer blog. Hoje nós temos a internet, que é uma das maiores ferramentas de contato e de marketing que existe. Tanto que hoje eu estou aqui, né, em Boqueirão, ao convite da NIT, né, da prefeitura, através da internet nos conhecemos hoje. Então, eu acho que hoje nós temos
o marketing da internet, que acaba nos auxiliando e muito, né? Outra coisa é você estar buscando as entidades da sua cidade, porque sempre há entidades de cultura que muitas das vezes nós nem tomamos conhecimentos. E essas entidades acabam nos deixando a par de tudo que acontece no meio literário. Logo que eu comecei, eu tive a sorte de conhecer uma diretora de uma academia de artes, que logo em seguida, depois que ela conheceu o meu trabalho, e eu publiquei no Chile em 2009, ela me fez um convite para entrar para a academia de artes, e eu me integrei de tal forma que hoje eu sou secretária-geral dessa academia. E eu vi como é o mover dentro da academia de artes, né? Como as pessoas, as coisas acontecem e um informa o outro, e você vai ficando por dentro. Você tem uma feira ano que vem, você já está sabendo do cronograma daquela feira, e você só sabe disso quando você está envolvido no meio. Então, às vezes, as pessoas escrevem livros maravilhosos, mas não buscam as ferramentas para entrar no meio, que é você estar se associando às entidades de cultura, estar promovendo saraus ou visitando. Esse tipo de contato pessoal é o mais importante hoje em dia para você estar divulgando o seu trabalho. Eu, por exemplo, eu divulgo cerca de 300 escritores que participam comigo das antologias. Todo lugar que eu vou, eu sempre levo o livro deles, falo sobre o trabalho, falo sobre o cronograma das feiras, e isso é uma divulgação. Eu estou aqui hoje, devo estar divulgando uns 10 escritores que são meus amigos, que trabalham comigo nessas antologias, e é assim que a coisa começa a funcionar, porque você promove, ao mesmo tempo você se promove, e ao mesmo tempo você cobra para ser promovido também por eles, né, que estão atentos ao que você está fazendo e atentos ao que você está divulgando. Então isso é muito legal, é um intercâmbio que hoje só existe através da ferramenta que é a internet, porque a gente consegue lidar com pessoas de outros estados, mesmo sem conhecê-las pessoalmente, e isso é muito bacana. Então vamos lá. Nesse manual, vocês conseguem saber informações também sobre as editoras, né? E sobre a opção de você procurar a editora comercial ou prestadores de serviço. O que acontece? Quando você registra um livro e você começa a procurar editoras para publicação, a média de resposta de um livro é 1 ano nas editoras nacionais. As internacionais muitas das vezes levam até 2 anos para estar fechando o contrato de um livro. Então você tem a opção: eu sento e espero, ou eu corro atrás do prestador de serviço. O prestador de serviço, ele ganha para promover seu trabalho, mas nem sempre ele promove. Então, mesmo quem contrata um agente literário ou faz um livro por conta própria, deve correr atrás de se autopromover e de divulgar o seu trabalho e de cobrar também do prestador de serviço que ele divulgue o seu trabalho. Porque às vezes nós nos achamos os melhores, mas nem sempre a obra é o que a gente espera. Então às vezes a gente pensa que vai fazer um livro que vai vender 1 milhão, 2 milhões de livros, não é bem assim que acontece. E muitas das vezes a gente escreve outro livro que a gente não dá tanto para aquele livro e o livro arrebenta. E você consegue perceber que nem sempre o que você gosta de ler é o que o outro gosta. Então, às vezes, você tem seus livros de preferência. Eu, por exemplo, tenho esse A Cúpula das Vaidades, que para mim é um dos melhores que eu escrevi. E o que eu mais vendo é o Quem Disse Que Só Fazemos Amor, que tem um apelo de humor, uma sátira. Então, acabou que o Quem Disse Que Só Fazemos Amor, aqui no Brasil, já vai para a 3ª edição. E é um dos livros que qualquer livraria que eu coloque, ele vende muito rápido. Então é um livro que atrai o público pelo tema, né, e por ser um livro leve, e foi um livro que eu escrevi em 1 semana.
Então, assim, o outro que eu me dediquei tanto, com memórias, aquela coisa toda, não fez tanto sucesso quanto quem disse que só fazemos amor. Então, esse tipo de feeling comercial é necessário que a gente tenha hoje em dia. Então, você pode ser um escritor, você não precisa ser de um gênero só. Você não precisa se dedicar somente à poesia, porque às vezes até você tem um talento enorme para contos, ou para crônicas, ou para um romance, e muitas das vezes você não coloca em prática porque você acha que você tem o dom da poesia. E às vezes, quando você escreve um conto ou uma crônica, você recebe o reconhecimento da crítica, né? O que já aconteceu muitas vezes com escritores que trabalham comigo nas antologias, né? Que mandam obras para essas antologias que eu organizo, e que falam assim: poxa, eu nunca escrevi um conto, mas dessa vez eu vou mudar. Aí manda o conto, aí lá na frente a gente recebe algum prêmio e é citado aquela obra, né? E justamente uma obra de algo que ele nunca escreveu, né? Um gênero que ele nunca escreveu. Isso é interessante. Então, eu acho que o escritor deve pôr em prática, diariamente, se possível, o dom de escrever e de se dedicar à literatura, né? Buscar novos temas, buscar estar com a mente sempre concentrada em escrever, seja o que for. Porque você, nos momentos de tristeza, você consegue criar poesias maravilhosas, mas no momento de alegria você também consegue. Então não há esse momento ímpar, esse momento único que a pessoa, não, hoje é meu dia de escrever, porque hoje eu passei por isso. Não. Se você buscar escrever diariamente, você sempre vai ter algo interessante para escrever, e às vezes no momento que você não está contando, vem a obra-prima da sua vida. Então isso é muito importante. Aqui no manual eu falo sobre o marketing pessoal, né? Sobre você estar sempre se reconhecendo como escritor, que na minha opinião é uma coisa muito importante, porque a partir do momento que você se reconhece escritor, os outros também te reconhecem. Eu, por exemplo, qualquer lugar que eu vou, qual a sua profissão? Eu sou escritora. Eu não tenho outra profissão, não me reconheço em outra profissão. Eu me reconheço como escritora. Eu hoje vivo de literatura, vivo do que eu escrevo. Não sou professora de letras ou de línguas ou de literatura. Nunca estudei letras e aprendi a gostar de escrever, me dedico à minha profissão e amo o que eu faço, e não me vejo em outra profissão hoje. Aí você descobre que você não precisa ser também um exímio conhecedor da língua portuguesa para você escrever, porque há pessoas que vivem disso. Então você escreve um livro, você manda para um revisor, que é uma pessoa que trabalha com esse tipo de segmento, e vai te orientar da melhor maneira, vai corrigir o seu livro, vai ganhar o pão dele e vai fazer com que seu livro seja melhor. Então, às vezes, nós pensamos assim: eu já fiz faculdade, eu já estudei, eu já não sei o que mais. Então, meu livro não precisa de um revisor, precisa. Às vezes, até de mais de um revisor, né? E isso acontece não só com o revisor, como com o trabalho árduo demais, faz com que seu livro tenha mais qualidade. Então, às vezes, a gente se depara com um livro que escrevemos e que não tem muita saída, e muitas das vezes são essas pequenas falhas que nós deixamos passar, né? Achando que o livro está perfeito, e muitas das vezes não é. Você tem que se autocriticar também e reconhecer que às vezes você tem um talento incrível para criar, mas que você precisa também do apoio de um profissional para estar te orientando sobre a melhor forma que seu livro chegar à mão do leitor. O que eu acho interessante, no 5º passo já do manual, é o lançamento do livro. Muitas das vezes, quando nós começamos nossa carreira literária, nós nos decepcionamos com o lançamento do livro. Porque quando você começa, você acredita sempre que você vai vender muito,
Não, eu, por exemplo, quando eu fiz o meu primeiro lançamento, eu fiz 600 exemplares do livro e eu vendi um. Então foi uma decepção enorme para mim, porque eu tinha acabado de vir de uma festa de aniversário da minha filha, que eu havia convidado 150 pessoas e foram 400 pessoas. No meu lançamento, e das 10, uma comprou. Então a gente, quando está começando, a gente tem essa ilusão de que você vai fazer um livro, você vai vender 1000 de tacada e 1 milhão na sequência. E não é bem assim que a coisa funciona. Então no manual eu oriento também sobre isso, sobre você tentar usar de algum evento ligado à cultura de sua cidade para poder estar lançando um livro. Então isso já facilita para que você tenha público para o seu trabalho e facilita mais ainda para que você venda. Porque você já vai. Porque às vezes a gente faz um evento e fala, não, eu quero exclusividade. Além de dedicação, é necessário que você tenha o dever, né, de estar conversando com o leitor sobre todas as possibilidades de sucesso e de insucesso quando você vai lançar uma obra literária no mercado, tá? Eu vou apresentar aqui alguns livros para vocês. Ó, esse livro aqui é da Academia Brasileira de Trova, tá? É uma antologia, inclusive quem me passou esse livro participa das minhas antologias, que é a presidente da Academia, Messode Beloniel. E eu vou estar presenteando o presidente da Academia de Campina Grande, que está presente hoje com esse livro da Messode. Tá? Aqui vocês vão encontrar Olá Cuba, lá na mesinha de entrada, os livros estão à venda. Esse livro é um romance baseado na vida de Che Guevara. E ele tem informações bibliográficas muito interessantes. De livros na qual o autor pesquisou sobre a biografia do Che Guevara e do Fidel. E ele criou um romance em cima, mas da história real dos dois. Isso é legal, é bem interessante. Tá? Aqui tem 17 anos de Paola Roden, que é um romance. Paola Roden é uma escritora que recebe muitas premiações internacionais. Ela é de Goiás. Para Quando Se Sente Sozinha, é um livro de contos do escritor curitibano Lucas Menck. É bem interessante. O Lucas recebeu o Prêmio Personalidade 2010 da Academia de Artes de Cabo Frio e é um autor que consegue falar muito bem ao coração, principalmente das mulheres. Então é um livro que eu recomendo também. Aqui também tem Coração, A Porta da Compreensão, de Júlio César Bridon, que é um poeta do Rio Grande do Sul, um contista. Ele é da rede de escritores de Coquimbo e também é um escritor que está em bastante evidência, não só aqui no Brasil, como internacionalmente. Agora vamos para os infantis. Histórias da Vovó Arlete, que é de Arlete Trentini, que também é uma escritora gaúcha, é esposa do Bridon, também vem fazendo um trabalho bem interessante de histórias curtas para o público infantil. Esse é de Zezé Barcelos, O Menino Maltrapilho e Seu Cãozinho de Luxo, que conta a história de um menino de rua que achou um cão de luxo e se tornaram muito amigos. É bem interessante a chamada social desse livro, né? De pessoas que às vezes ignoram a criança da rua e levam o cão para casa, né? Então é bem interessante a chamada dessa amizade desses dois. Aqui temos Ginho, O Lobo que Não Era Bobo, que é de Ceiça Esque. Também é uma poetisa que consegue fazer poesias bem legais para o público infantil. A maioria dos livros dela são poesias infantis. E ela tem me acompanhado também nas antologias e nas feiras. E esse livro aqui, Histórias para Você Dormir, ele tem 22 autores, 44 ilustrações, de Danilo Marques, que é um ilustrador de São Paulo. E esse livro ganhou o selo de Qualité Supreme
da Academia Parisiense de Literatura Infantil. Então é um livro que teve alguns prêmios internacionais no ano passado e que esse ano eu estou fazendo a promoção dele nas feiras. Todos os livros de todos os autores, quem adquirir ganha um infantil de brinde. Lá na mesinha, lá na entrada, você pode adquirir qualquer livro. E então você compra um e leva 2. E pode escolher, acho que são 3 ou 4 livros de cortesia. Então, alguém tem alguma dúvida, alguma pergunta? Alguém tem alguma pergunta a fazer? Não? Então, obrigado pela atenção de todos vocês, tá? Quem quiser o manual lá é gratuito, pode adquirir ali na entrada com o atendente. E foi um grande prazer estar conversando com vocês aqui essa noite. Agradecemos a Isabelle Valadares pela sua preciosa contribuição nesta noite, aqui da segunda edição da Feira